É isso aí, pessoal, chegando com o melhor conteúdo do YouTube para você ficar muito bem informado. Se o Atlético perde amanhã para o Red Bull Bragantino, a demissão do Filipão pode acontecer? Na sua opinião, se o Galo perde para o Bragantino, aí sim é o ponto final e é hora de demitir o treinador Luiz Felipe Scolari? Eu já teria demitido há muito tempo. Quero saber a sua opinião e vou trazer informação. Galo tem grande problema para o jogo de amanhã, além de desfalques, né? Um jogador aí que podemos dizer vem ajudando muito o Atlético e está fora. E o Flamengo, rapaz, Flamengo do treinador Tite quer dar chapéu no Galo e levar craque atleticano. Para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Ferreira, seja muito bem-vindo. Todos os dias eu trago um vídeo aqui para você ficar muito, mas muito bem informado, né? A gente acompanhou a última rodada aí, né? Nada boa para o Atlético. E Galão, números do treinador Filipão, são 21 jogos à frente do Atlético, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, né? Porém, além das 8 derrotas, é um futebol pobre, um futebol feio, um futebol sem criatividade, um time literalmente sem alma, né? Que a gente não tem expectativa nenhuma que vai melhorar. Se fosse outro treinador, provavelmente eu teria nesse desligado do Atlético, a diretoria teria corrido com ele. São 19 gols marcados, 16 gols sofridos. Assumiu o Galo na 4ª colocação, hoje o Galo está na 7ª colocação, correndo um grande risco, caso venha perder a partida amanhã, de estar literalmente caindo mais 2 posições na tabela, e coisa que sim, pode acontecer. Se você dá uma olhada na tabela do campeonato, colocando aqui agora para você acompanhar, torcedor, o Galo nesse momento é o 7º colocado com 43 pontos. Uma derrota amanhã e uma vitória do Fortaleza, vitória do Fluminense, ambos chegariam a 45 pontos, o Atlético cairia para a 9ª colocação. Então, esse é o trabalho do treinador dos 4 R's. Esse é o trabalho da SAF do Galo. Ah, o Eric não é SAF, ainda não é. Estamos, à procura. Alguém viu um desses aí? Estamos procurando principalmente Rubens Menin, Rafael Menin. Cadê vocês? Aí, procura-se os donos do Atlético. Quando ganha, tá no campo, põe medalha, aparece, dá entrevista, o trabalho está sendo bem feito, e quando está nesse desastre total, ninguém aparece, ninguém fala nada. Então a situação no Atlético é preocupante, e a SAF, meus amigos, né? O Galo já sabe, só não é no papel ainda, né? Questão de tempo aí. Mas a SAF para 2024 é muito preocupante. E vamos falar em chapéu do Flamengo no Galo, mas antes eu quero falar para você de um grande problema que o Atlético tem para essa partida contra o Red Bull Bragantino, que é o Zaratio, né? Zaratio está fora da partida, querendo ou não, o Zaratio contra o Cruzeiro, podemos dizer assim, todos os jogadores foram ruins, mas ele apresentou um pouquinho a mais ali, podemos dizer assim. Então o Zaratio está fora, o Filipão tem um grande problema para o meio-campo, outro desfalque importantíssimo. Maurício Lemos também está fora da partida contra o Bragantino, e aí vem aquele problema na cabeça do Filipão, o Filipão que não passa confiança nenhuma. E aí, Filipão, quem que o Filipão vai colocar na zaga? Vai colocar o Gemerson? Ou vai colocar o Igor Gomes, que vinha. O Igor Gomes não, Igor Rabelo, que vinha sendo o melhor zagueiro atleticano antes da lesão. Mas na cabeça do Filipão, né, um clássico Gemerson que bateu o carro, né, lá dentro do condomínio, altas horas da manhã, ele era o jogador apropriado para entrar na partida. Não é porque o James fez o gol contra, não, viu, gente? Mas o Igor Rabelo, na minha opinião, deveria ter entrado ali. Então, desfoque importantíssimo, Zaratio, Lemos. Vamos ver como o Filipão vai trabalhar o meio de campo, e o Batalha ainda é dúvida para essa partida, beleza? Então, vamos falar agora sobre o Guilherme Arana, isso mesmo. Atlético pode sim perder o Guilherme Arana, tá, gente? Pode sim. O Atlético está tentando renovação de contrato com o Arana, ainda não conseguiu a renovação, e eu vou trazer para você a informação primeiro do Jorge Nicola, e eu tenho uma informação do Guilherme Arana que pode sim sair do Galo. O primeiro ponto, pode sair do Galo para a Europa, e eu vou explicar para você, o Flamengo de olho no Arana, o que pode acontecer depois do último jogo na Arena MRV. Tacaram um copo de cerveja na esposa do filho do Guilherme Arana. Isso é muito preocupante. Como o jogador fica num clube que os seus familiares não podem ir no estádio assistir o jogo com segurança. Isso você acha que é bobeira, muitas pessoas, mas não. É um fator determinante e pode se influenciar no fica ou sai do jogador, tá? Vamos acompanhar primeiro o que disse o jornalista Jorge Nicola sobre o Guilherme Arana. Vou colocar aqui e depois eu trago essa informação para você. Vamos lá. Preciso te atualizar sobre a situação de Guilherme Arana. Fui o primeiro a contar para vocês que o Corinthians
tem interesse em contratar o Arana, lateral esquerdo formado na base do Timão. Tanto o grupo da situação quanto o grupo da oposição estão atentos à situação do Arana, cujo contrato no Galo se encerra em dezembro de 2024. O Atlético tenta há semanas, se não é, dá para dizer que são meses, a extensão desse vínculo, e até agora não houve acordo. O Samir Carvalho chegou a trazer alguns números que assustam. O Arana ganharia 450 mil, estaria pedindo 1.200.000 por mês para renovar, o Atlético teria chegado a 1 milhão. Fui checar essa informação com uma pessoa do Galo, a pessoa disse que esses números não existem, as conversas acontecem, o Arana fez uma pedida avaliada como fora da realidade financeira do Galo, e as partes tentam chegar a um acordo para a extensão desse contrato. Se não houver a renovação, aí sim o Arana vai ficar à disposição do mercado, a partir de julho do ano que vem pode assinar um pré-contrato, ou pode obrigar o Galo a vendê-lo em janeiro, para não correr o risco de perder o jogador de graça. Além do Corinthians, o Flamengo é outro nome que se especula, o Arana, é outro nome vinculado ao Arana, acho que assim fica melhor construído. E aí eu só queria acrescentar uma outra informação de bastidor que eu não sabia. Aí, pessoal, então vocês acompanhando aí, né? O Flamengo observando ainda a situação, observando a situação do Guilherme Arana, tá? Isso é muito preocupante, porque o Atlético ainda não acertou a sua renovação de contrato com o Guilherme Arana, eles vêm conversando nos bastidores, está bem próximo. Vou ser bem sincero para você, na minha opinião, o Arana fica. Agora vem informação importante. O Arana pode ser vendido sim em janeiro, caso não faça um acordo com o Atlético. Porém, o Atlético liberaria o jogador para a Europa, caso chegue uma boa proposta, que agrade o Guilherme Arana, que nesse momento tem 26 anos, e agrade os donos do Atlético, tá? Então o Arana não é inegociável. Se chegar uma proposta da Europa, o Arana pode sim sair do Galo. E o Flamengo observa a situação, porque o Flamengo pode, né, pagar aí o que o empresário do Arana acha que ele vale. Na minha opinião, o Arana merece sim receber mais. Tem jogadores no Atlético aí que recebem mais do que o Guilherme Arana e não faz jus, né, ao salário que recebem aqui no Galo. Para lembrar, o Guilherme Arana pode assinar um contrato só a partir do ano que vem. Olha aqui, ó, a partir do meio do ano que vem. Ó. Guilherme Arana tem contrato com o Galo até dezembro, então só a partir do meio do ano que ele pode assinar um pré-contrato. Então o Atlético trabalha nos bastidores para poder fazer a renovação, mas com muita cautela, tá? Agora, um outro fator determinante, gente, é muito importante o Atlético olhar as câmeras, ver quem jogou cerveja no filho do Guilherme Arana, quem jogou cerveja na esposa do Guilherme Arana, cara, isso aí é muito grave, não pode acontecer. Isso aí você literalmente expulsa o jogador do seu clube. Como que o jogador vai ficar num clube que ele não tem segurança? Como o jogador vai ficar num clube que ele não tem segurança? Então, devido a isso e outras coisas, pode atrapalhar realmente, né, a saída do jogador. Só um fato aqui sobre o treinador Filipão, né, gente? Eu peço o Filipão fora, assim, cara, só os números para vocês terem ideia. O treinador Kudê, ele teve 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O Filipão, 18 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Kudê com 2 derrotas, né? Fizeram aquele fuzuê e ele saiu, errava na escalação, cobrou, a gente achou que ele estava errado, mas para mim ele estava certo, cobrou que ele não queria ser apenas um coadjuvante no campeonato, ele queria ganhar títulos, foi feita promessa para ele, e o próprio Rodrigo Caetano disse que o Atlético não iria cumprir porque não tinha condições, prometeu, mas não tinha grana para cumprir. Então, meus amigos, é um peso de um lado e outro peso do outro. O Filipão, a gente não vê cobrança praticamente nenhuma. O Filipão é a testa de ferro da diretoria atleticana e se perder amanhã vai ser demitido? Busquei informação, não. Se perder amanhã, o Filipão ainda continua no Atlético. A diretoria quer que o Filipão fique até o final do ano e digo mais, se o Atlético classificar na Libertadores entre os 4 primeiros, vamos sim engolir o Filipão em 2024. Então é muito preocupante o caminho, o destino que o Atlético, né, ele vem tomando na mão desses empresários, né, que brincam com futebol, não entendem nada de futebol. Na área de empresário, são monstros, são sensacionais, mas não entendem de futebol, né, não estão respeitando a torcida atleticana. O Atlético está indo ladeira abaixo e ninguém está vendo. Vamos aguardar os próximos capítulos e amanhã, Atlético e Red Bull Bragantino e Atlético, transmissão ao vivo aqui no Galo TV News, que amanhã é dia de Galo e hoje mais tarde eu trago mais informação do Galo para você. Então inscreva-se no canal, que todos os dias eu estou aqui para você ficar muito bem informado. Aquele abraço, pessoal. Fui!